Graça e paz, amados. Bom dia. Que Deus continue abençoando os meus irmãos aqui presentes, aos nossos irmãos e irmãs nas redes sociais, e que Ele continue falando ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos meditar na palavra do Senhor? Semana passada tinha falado para vocês que hoje estaria falando sobre um assunto ainda sobre a vida de José, que é sobre algo que acontece na vida dele, que está ali no texto sagrado, algo que o acompanha desde quando ele ainda era um garoto. E eu quero trabalhar com vocês em cima disso, em cima desse ensino, porque se está na Bíblia, é porque a gente precisa considerar. Amém? Quero dar as boas-vindas às nossas irmãs que vieram, né? Fazia tempo que eu não via. Então, é uma alegria tê-las conosco. Então, vamos lá, meus irmãos, como eu disse, se está na palavra do Senhor, é para a gente considerar. Tudo que está na Bíblia é uma lição que Deus fez questão de registrar para nortear a nossa vida. Como disse Paulo, tudo que foi escrito tem um propósito. Para quem? Para todo filho de Deus, em todas as gerações. Então, a palavra de Deus, ela deixa clara essa instrução. Não há nenhuma história na Bíblia que seja estéril, que seja inútil ou que nós não consideremos. Então, hoje eu quero continuar falando com vocês sobre isso. E eu convido o meu irmão, a minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, hoje capítulo de número 41. Gênesis 41. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os acontecimentos da vida de José, logo depois que ele se torna governador, mas como eu mencionei, tudo aquilo que aconteceu na vida dele, também durante a sua caminhada. A gente consegue ver algo na vida dele em alguns momentos, mas na realidade, quando a gente vai fazer uma avaliação mais profunda, a gente nota que José já tinha essas atitudes anteriormente. Então vamos ler aqui Gênesis 41, do versículo, vamos começar lendo aqui o versículo de número 52. Eu quero ler o 52, depois nós vamos voltar e ler o versículo de número 33 ao 36. Gênesis 41, versículo 52. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, preste bastante atenção. Deus dá um filho a José, e ele coloca o nome de Efraim. E o significado de Efraim é esse que acabamos de ver. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Você sofre na vida? Tem sofrido? Sim ou não? Todos sofremos de uma forma ou outra. Guarde isso. O sofrimento é uma porta pela qual Deus quer nos ensinar. E Deus quer também, por meio dessa porta que a gente passe, que é a porta do sofrimento, Ele quer que prosperemos. Você quer prosperar? Amém? Amém, igreja? Eu dessurreio tanto, né, na prosperidade que os irmãos ficam até com medo de falar amém. Mas eu estou me referindo aqui, irmãos, na prosperidade bíblica. Amém, meus irmãos? Essa eu quero. Eu quero, claro. Aliás, eu quero sempre, eu peço isso por mim,
pelo meu lar e pela nossa igreja. Eu sempre faço essa oração: Senhor, prospera os meus caminhos, prospera o meu rebanho, que não é meu, é teu, mas assim muitas vezes a gente ora dessa forma. Prospera os lares dos meus irmãos, prospera e nos abençoa em nome de Jesus. E olha como eu oro sobre isso, porque, irmãos, a prosperidade faz parte da vida. Mais uma vez, vamos lá, a prosperidade de Deus, amém? Amém, meus irmãos? Então hoje a gente vai trabalhar na prosperidade de Deus, então não tenha medo, a gente não vai aqui fazer barganha, não vamos leiloar a fé, não vamos fazer troca, tá bom? Fique bem tranquilo. E ainda nessa introdução, antes da oração, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Tem pessoas que passam experiências horríveis em igrejas que abusam sobre esse tema, igrejas que deturpam esse ensino, e aí o que acontece? Os irmãos criam trauma. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um irmão, uma irmã, que frequentou durante muitos anos uma dessas igrejas dos falsos profetas, em que eles prometem tudo e não entregam nada. Então, só para você entender bem, numa igreja que fica barganhando a fé, é uma igreja rede multinível, é uma pirâmide em nome de igreja, tá bom? Resolveu? Entendeu? É isso que acontece. Podem ver que eles criam um sistema, iludem as pessoas, mas quem ganha dinheiro é quem está no topo da pirâmide. É simples assim. É uma rede multinível eclesiástica. Sobre esses, vira a página, deixa eles lá. Deus irá julgá-los e a história irá vomitá-los. Amém, meus irmãos? Fiquem tranquilos. Mas não é porque você, um dia, quem sabe se converteu numa dessas igrejas, ou conhece pessoas que passaram por essas igrejas, que o fato desse tema você tem que descartar. Porque se há pessoas que deturpam a prosperidade, a gente não pode jogar fora a prosperidade, amém? É que nem quem passou por uma experiência em que o pastor foi um tirano. Então o dom pastoral não existe? Claro que existe. Não é por causa de uns tiranos que o dom deixa de existir. Se a igreja foi uma empresa e não, de fato, um organismo vivo na terra, então quer dizer que a gente não vai ser de igreja nenhuma. Vamos virar desigrejados, assim? Não. Se aquela ou outra não serviu, Deus preparará uma para mim. Amém, meus irmãos? Então, lembrem disso. Vamos separar os alhos dos bugalhos, tá bom? Porque hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre isso e vai ser um grande estudo aqui. É claro que não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas eu quero trabalhar aqui. Então, olha só, José teve um filho e o nome dele foi Efraim. E ele viu com aquele filho um memorial. Aquele filho foi para José uma parábola viva. Do quê? De alguém que sofreu muito, sobreviveu bem, mas não tinha prosperado. Ora, porque era escravo na casa de Potifar e porque era prisioneiro no calabouço. É simples. Como você vai se tornar rico no Egito vivendo diante desse dilema? Não tem como. Mas quando o filho de Deus ou a filha de Deus é fiel, guarde isso, meus irmãos, Deus em algum momento te prosperará abundantemente. Amém? Creia nisso, isso é promessa de Deus. Eu vou chegar lá nas minhas conclusões, vou mostrar que nem todos vão viver isso, até por causa, que eu quero dizer assim, abundantemente, é por causa de algumas questões de vocação. A gente vai chegar lá. Nem todo mundo se tornará uma pessoa riquíssima, não. Muitos serão prósperos e uma prosperidade que gera nele dignidade. Ele não vai ficar riquíssimo, mas ele será abençoadíssimo, uma pessoa memorável, uma pessoa que é referência, um lar referencial, ou seja, um lar próspero. Porque o que é a prosperidade bíblica, irmãos? Rapidinho aqui, para a gente orar, porque eu tenho muita coisa para falar. A prosperidade é ter tudo o que precisamos para viver uma vida digna e feliz. Percebam, é tudo o que precisamos. Não é tudo o que queremos, tá bom?
É isso, ser próspero é ter tudo o que precisamos para ter uma vida digna, feliz e conseguirmos cuidar dos nossos filhos, nossos pais e quem sabe na velhice ajudar netos e bisnetos. Amém? Você quer isso para a sua vida? Então vamos aprender hoje com José e com as páginas sagradas. Amém? Então vamos agora ler o outro texto que eu tinha dito para os meus irmãos, que é o versículo de número 33 ao 36. 33 ao 36. Ainda de Gênesis 41, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para escolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Bom, vamos orar e aí eu vou explicar esse texto para vocês. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo agora. Pai, nos abençoa, Pai, e nos ensina a Tua prosperidade pela Tua palavra. E nos ajuda, meu Pai, a vivermos tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. A Tua prosperidade, a Tua graça e as Tuas bênçãos. Mas não nos deixa, Senhor, se perder também com a prosperidade que o Senhor nos dá. Não nos deixa, Senhor, ser iludido pelas coisas materiais. Aliás, que possamos continuar prosperando e crescendo em tudo, e que mantenhamos a nossa fé em Ti e o nosso temor e amor no Senhor, e que possamos Te honrar, Te glorificar e Te exaltar, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e tem feito por nosso intermédio. Abençoa-nos e prospera-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Explicando aqui esse versículo 33 ao 36 que a gente acabou de ler. Logo que José vai até Faraó e interpreta os sonhos, os 2 sonhos, dizendo: Faraó, os 2 sonhos que você tem são um só significado. Deus mandou 2 vezes e 2 sonhos distintos para mostrar a urgência. E a resposta é: haverá 7 anos de fartura sobre o Egito. E depois desses 7 anos, haverá 7 anos de fome sobre o Egito e sobre a terra. E ali Faraó fica impressionado com José. Então, até nesse momento, José explica o que Deus estava dando a ele como um sonho. Ou melhor, como uma visão, baseada no sonho. Ou seja, ele estava interpretando o sonho, mas era um tipo de profecia. Então ele disse: Faraó, é isso, ponto final. Deus manda dizer isso para você. E as palavras que eu acabei de ler agora seriam, literalmente, acréscimos do próprio José. Pastor, mas espera aí, aqui foi Deus guiando José ou acréscimos de José? Eu deduzo que pode ter sido as 2 coisas, mas eu olho mais para o lado da prudência dele. Ou seja, quando nós lemos esse texto e a gente realmente avalia o texto, quando José interpreta o sonho, interpreta aquele momento, ele está dando ali um significado e uma profecia. Olha, Faraó, o seu sonho
É um sonho onde Deus estava te mostrando um futuro provável, um futuro real, um futuro que vai acontecer. Mas na cabeça de Faraó, ele achou que era mais um sonho, que o perturbou. No entanto, agora José está dizendo, olha, isso é uma profecia, isso é um fato. Não foi algo que você acha que pode ser simplesmente provável. Isso é uma realidade, Faraó. Isso vai acontecer, você crendo ou não. Então percebam aqui, irmãos, o dom de José sendo exercido. Aqui é o dom, meus irmãos, o dom. Então, quando ele tem essa clareza, esse discernimento, é o dom de Deus. Então, o Espírito Santo agora veio a José, e José entendeu o futuro, que Deus estava falando por meio de Faraó, ou pelo menos pelo sonho de Faraó. Pastor, mas Deus faz isso? Claro que faz, irmãos. E por que Deus faz dessa forma? Deus faz dessa forma para despertar corações. Seria muito difícil Faraó acreditar em José. Ele lá no cárcere, se ele tivesse tido uma revelação e chegasse para Faraó e falasse, Faraó, vai acontecer isso. Você acha que Faraó ia dar ouvido para José? Vocês entendem por que tem vezes que Deus fala com as pessoas por meio de sonhos? Porque o sonho perturba a pessoa. O sonho angustia a pessoa, o sonho leva a pessoa que está sonhando a refletir, a pensar, a parar, a se assombrar. O sonho pode ser, de fato, uma linguagem divina. Pode não ser. Tem muitas pessoas que sonham bastante, admitamos. Tem gente que sonha o tempo todo, e tem outras que quase não sonham, né? Tem pessoas que sonham. Então, quem acha que tudo é revelação de Deus, cuidado, não vá por esse caminho. Não vá. Pastor, por quê? Porque Faraó sonhou, e com certeza ele sonhava muitas vezes, nem todo sonho dele era uma fala divina. Em alguns sonhos são, e é por isso que Deus vai usar agora um vaso externo para confirmar o sonho. Estão entendendo? Porque senão, irmão, a gente fica assombrado. Tem gente que sonha com tudo, sonha com apocalipse, sonha com apocalipse zumbi, sonha com um cachorro mordendo, cobra gigante. Tem gente rindo, né? Um dragão. Existe dragão, gente? Sim e não. Existe espiritualmente o diabo, mas não existe de fato, né? Tem gente que sonha com cobra e fala, eu já sei quem é fulano de tal. Essas besteiras deixa de lado, irmãos. Tem muita coisa que tem explicação científica, tem mesmo. Tanto é que a psicanálise, Freud trabalha muito sobre sonhos, essa área da psicologia trabalha e tem um significado. Mas assim, cuidado, tá bom? Agora, voltando aos sonhos espirituais que são profecia, voltando a eles. Quando Deus quer falar com alguém, Deus vai falar com quem Ele deseja. E geralmente Deus vai usar alguém para confirmar aquilo, e alguém inusitado, como foi o caso de Faraó aqui com José. Porque aqui Faraó, ele foi, vamos dizer assim, orientado pelo copeiro. Porque enquanto ele estava ali agitado, chamando os seus conselheiros, seus encantadores, para discernir o sonho, e ninguém sabia interpretar, o copeiro lembrou-se que 2 anos antes ele tinha tido um sonho junto com o padeiro no cárcere, e ali veio o quê? A interpretação, e se cumpriu, como José tinha dito. 3 dias depois, o copeiro estava de volta servindo Faraó e o padeiro estava enforcado, ou seja, e ele chega então para Faraó e diz, olha, eu conheci alguém que está no cárcere, é um hebreu, e é isso. E aí acontece. Então percebam, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui no versículo 25 em diante, vamos ler do 25 em diante, 41, 25, vamos ler. Vale a pena a gente gastar esses minutos aqui lendo para a gente compreender muito bem. Versículo 25 em diante. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Gênesis 41, 25. Deus revelou ao faraó que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As vacas magras e feias
que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolherem o 5º da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Ponto final. Ficou claro, meus irmãos? Ficou? Pode ter sido também essa recomendação de José a Faraó, dizendo, olha, recolha 1/5 é 20%. Recolha 1/5 de tudo em armazéns. Pode ter sido o Espírito Santo dando aqui essa instrução a Faraó? Pode. E pode ter, quem sabe, sido a própria capacidade de José. E aqui eu quero trabalhar um pouco aqui com vocês sobre isso, irmãos. O título da minha mensagem hoje é esse: parcimônia. Parcimônia, uma palavra um pouco difícil, vem de parco. Parcimônia, uma linguagem divina. Deixa eu explicar um pouco o que é parcimônia. Parcimônia é a arte de poupar, de guardar, de acumular. Guarde isso, o meu título. Parcimônia, ou seja, a arte de economizar, uma linguagem divina. Pastor, mas assim, por que o senhor está falando isso? Porque o texto bíblico está ensinando isso ao maior imperador dos dias bíblicos. Estava usando quem? Estava usando José para ratificar isso. Guarde. Quando as coisas estão muito boas, para que quando vierem dias difíceis, vocês tenham. Só que aqui, irmãos, é claro que Deus estava querendo usar José, usar a tribo, no caso, do seu pai Jacó, Israel, usar o povo de Deus para ser um clarão no Egito. É claro que aqui era um propósito, como Deus sempre fez na história, de usar os seus vasos. Deus estava querendo salvar o mundo e queria usar alguém. E queria marcar aqui essas gerações. E assim ele fez, como nós conhecemos a história. Mas guardem isso, irmãos, porque eu quero trabalhar hoje sobre parcimônia, ou seja, a arte de poupar. Porque o texto bíblico, do Gênesis ao Apocalipse, vai mostrar que a gente precisa se precaver. Deus não nos ensina a gastar loucamente. Deus nos ensina a fazer conta, a fazer gastos prudentes, a trabalharmos. E para eu explicar melhor essa ideia e essa palavra que não é muito usual, e guardem isso, irmãos, em países como o nosso, que nunca teve um incentivo à população de dar educação financeira, guarde isso, meus irmãos. A maioria dos brasileiros não sabe fazer gestão financeira. Não é que não sabem porque não são inteligentes, não foram treinados. Nós fomos treinados a sermos o quê? Nós somos treinados a sermos gastador. É verdade. A gente gasta muito mais do que tem, gasta muito mais do que pode. E o final das contas é o quê? É ficar sempre apagando fogo, não é assim? Sejamos honestos, não é assim?
A nossa cultura foi feita dessa forma, foi administrada dessa forma. A nossa educação foi assim. Para quê? Para nos destruir. Para nos destruir. Para criar um povo dependente de um grupo que domina, e esse grupo que domina continua explorando as massas, porque vai dizer assim: olha, compre o que você tem vontade, satisfaça o seu coração, e eu te parcelo em 36 vezes, 48 vezes, 100 vezes sem juros. Meus irmãos, já eu vou chegar para umas máximas aqui, tá bom? Mas não existe lanche grátis, filho, aprenda. Não existe lanche grátis, vacina grátis, almoço grátis. Não existe. Alguém está pagando a conta. Se você ainda é um adolescente que fala assim: não, lá em casa é grátis. Não. Papai e mamãe pagam uma conta alta. Então não existe. Então não há educação financeira. Por exemplo, irmãos, quando nós aprendemos matemática na escola, o que a professora de matemática diz? Pedrinho, você vai lá na padaria, lá no mercado e compra, por exemplo, você leva R$10 e compra 2 maçãs. Quanto que você terá de troco? Né? Aí ele vai e fala: professor, eu fui lá no mercado e comprei 2 maçãs, levei R$10 e sobrou ainda R$5. Cada maçã custava R$2,50. Ah, muito bem, Pedrinho, você está aprendendo a fazer cálculo. Nos países de primeiro mundo não ensinam essa conta. Eles ensinam assim: você tem 2 maçãs, que você pagou R$1, e agora você vende essas maçãs a R$2,50. Quanto que você lucrou? Países ricos ensinam desde cedo a negociar, a economizar, a comprar barato, vender mais caro. Por quê? Porque eles sabem que se uma criança, logo de início, souber fazer a sua gestão financeira, ele não vai sofrer, porque ele vai ter colocado dentro dele esse cuidado. Ora, tenho, gasto, não tenho, não gasto. Estão entendendo, meus irmãos? E para eu explicar melhor ainda agora essa questão, vamos para o antônimo de parcimonia. Antônimo dessa lição aqui. Porque se parcimonia é a arte de economizar, é a arte de poupar, qual é o antônimo, meus irmãos? Vamos lá. O que vocês acham? Vamos lá, é uma aula, uma grande aula. Fazer dívida, o que mais? Gastar, o que mais? Vamos lá, pode falar. Empobrecer. O antônimo de parcimônia é desperdício, é dadivosidade, generosidade, esbanjador, dilapidação. Aqui dá aquela ideia de que você é dadivoso, você compartilha com todos o que você tem. Bom, guardem isso. A palavra melhor, vocês nunca mais vão esquecer, para o antônimo de parcimonia, é pródigo. Lembram da parábola do filho pródigo? O que é pródigo, meus irmãos? O que é pródigo? A gente acha que pródigo é o filho que sai da casa do pai, que pródigo é sair. Não. Pródigo não é sair. Pródigo é gastador. Vem de prodigalidade, ou seja, você esbanja as coisas que tem. Então guarde isso. Olha o texto bíblico. Deus está usando José para ensinar a guardar, e a um imperador a guardar. Vem um filho pródigo que diz: papai, dá minha parte da herança, e eu saio gastando. E ele gasta tudo com seus amigos. Quando não tem mais nada, os amigos os abandonam, e agora ele não tem nem o que comer, e tem que trabalhar para os porqueiros, e tenta comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe é dado. E aí quando ele cai em si. Então, guardem isso. Assim como a palavra parcimonia é economizar, e eu falei o que no meu título? Parcimonia, uma linguagem divina. Ser pródigo é o quê? É o oposto.
É uma linguagem o quê, irmãos? Vamos lá. É uma linguagem, no mínimo, diabólica. Concordam? Porque não tem uma pessoa que gasta abundantemente e que chegue uma hora que não vai passar necessidade. Concorda? Tá tudo bem até aí? Estão entendendo, meus irmãos? Tá dando para compreender? Joia? Estou ensinando isso para vocês, meus irmãos, porque está no texto e eu preciso ensinar. Porque nunca é tarde para a gente começar a aprender a se cuidar, aprender a enxergar como Deus deseja. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Sejamos honestos, meus irmãos. Gastar é bom ou não? Claro que é bom. Claro que é ótimo gastar. Claro que é ótimo gastar. E eu não estou aqui nessa mensagem querendo dizer que você não pode gastar, que você não pode comprar, que você não tem que ter prazer no seu fruto do seu trabalho, que você não tem que viajar. Não, meus irmãos, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que a Bíblia vai ensinar até sobre isso. Vai ensinar para você se desfrutar a vida com a mulher amada, a mulher da sua adolescência, para você ser feliz. Mas ela vai dizer o seguinte, ela vai dar equilíbrios. Ela não vai falar para nós fazermos coisas que não podemos. E é esse o ponto aqui, irmãos. E é esse o ponto. Deixa eu até explicar aqui algo antes de entrar em algumas máximas e alguns pontos. Por que as pessoas gostam de gastar tanto? E aqui eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para redefinir a história ou para reinventar a roda. É porque, geralmente, as pessoas elas têm um senso de recompensa. Elas têm um senso de recompensa. Então, quando ela vai num shopping, ela olha aquela bolsa, aquele sapato, aquela calça, o irmão vai lá e vê aquele relógio, vê aquela roupa, e compra, ele se sente recompensado. Está errado nisso? Claro que não. Claro que não. Ele ganhou dinheiro, ele tem que ser recompensado. Agora, perceba, quando a recompensa se torna um vício, aí que está o problema. Eu preciso me recompensar. E aí a pessoa começa a fazer dívidas. E aí chega uma mensagem no seu celular. Você tem um crédito. Mais outro. Então, poxa, eu tenho crédito. Eu tenho crédito. O banco é generoso. Não, meus irmãos. O banco não é generoso. O banco tem um propósito, que é fazer dinheiro. Assim como a terra gera frutos, gera hortaliças, prepara a vida para o gado, o banco tem um propósito, ele não é generoso. Ele não quer saber se você é crente, servo de Deus, dizimista, ofertante, ele não quer saber nada disso. Ele quer ganhar o teu dinheiro. E na hora que você caiu na cilada, pronto, a conta não vai fechar. Estão entendendo? Então, o fato de você ser compelido a gastar excessivamente é um problema. E aqui entra uma ponta bem prática agora. Ore sobre isso. Ore dizendo, Senhor, me ajuda nessa questão. E deixa eu já te dar uma resposta de Deus ao seu coração. Uma resposta. Você não precisa comprar algo para ser recompensado. Olhe para mim, olhos de vocês nos meus olhos. Você não precisa comprar. Deus já comprou para você. O preço já foi pago. Você já tem o maior presente de todos. Estão entendendo? Amém, igreja? É verdade. Você já tem Jesus, você já tem tudo. Você não precisa se sentir valorizado porque comprou algo. Você já é valorizado porque Deus já pagou o preço por você. O Pai sofreu por você e o Filho sofreu por você. Ou seja, você e eu temos o maior tesouro de todos. E quando a gente ora em cima disso, o nosso coração vai encontrando equilíbrio. A gente começa então a entender os propósitos de Deus sobre essa questão da prosperidade. E eu agora, de alguém que controlo as minhas finanças, eu entrego a Deus para que Ele controle as minhas finanças. Eu não passo a ser mais o chefe e me torno agora o mordomo. E aí tudo muda, meus irmãos.
O grande problema nosso é esse: a gente quer ser chefinho das nossas finanças, e nós não somos. Deus nos chama a sermos mordomos da sua herança. José era um mordomo. Ele era o mordomo do que Deus estava fazendo por meio dele. E ele então, tendo Deus, ele tinha tudo. Por isso que na casa de Potifar ele já tinha tudo. Por isso que no cárcere ele já tinha tudo. Agora, quando ele foi colocado como governador, ele já tinha tudo. Mas agora ele vê aquilo que ele plantou lá atrás. E por isso que eu disse que essa instrução aqui, possivelmente eu entendo que é ele dando a quem? A Faraó, dizendo: olha, recolha, Faraó, recolha 20%. Porque na vida dele, enquanto ele estava vivendo no Egito, ele aprendeu. José era ensinável, meus irmãos. Lembra que eu disse que o sofrimento quer nos ensinar e principalmente nos fazer prosperar? Desde que sejamos ensináveis. Pastor, o senhor está pregando, é muito legal, mas eu conheço pessoas que já têm 70 anos e não aprenderam. Pode ser. 80 anos e não aprenderam. Pode ser, meus irmãos. Deixa a pessoa viver a vida dela. O que compete eu te ensinar e eu tentar aprender a cada dia. A pessoa vai ser o que ela é, deixa ela ser o que ela é. Não tente mudar as pessoas, irmãos, guarde isso. Não tente mudar as pessoas, ore pelas pessoas, instrua as pessoas, deixe as pessoas tomarem as decisões delas. Deixe as pessoas crescerem e desenvolverem e quem sabe sofrerem. Quando elas estiverem sofrendo, não seja um peso, não. Não diga assim, bem feito, eu te falei. Não faça isso. Fique quieto, e quando a pessoa olhar para você dizendo: papai, você me disse, mamãe, você me disse, filho, mamãe, papai disse, mas tudo bem, vamos juntos aqui. Nunca é tarde para a gente começar, amém, meus irmãos? Porque é muito chato, né? Essa pessoa que agora, depois de tudo, fica dando lições de morais. E a vida é assim, meus irmãos, uns vão aprender mais rápido, outros vão aprender depois. Aqui estamos diante de José, que aprendeu cedo. E aqui estamos diante dos 10 irmãos que aprenderam tarde. E todos aprenderam. E a graça de Deus foi repousado sobre todos. Amém, meus irmãos? Agora eu pergunto, quem teve uma vida melhor? Os irmãos de José ou José? Não preciso nem falar, né? Então, voltando à questão aqui, para eu ir para algumas máximas, para depois eu trabalhar nos meus pontos. Uma última coisa, então, irmãos, aqui. Então, lembrem disso, irmãos. Você não precisa comprar para se provar. Você não precisa comprar. Lembre disso. Você já foi comprado e você já tem o maior tesouro. E ore em cima disso, dizendo: Senhor, me ajuda nessa ansiedade. Me ajuda nisso. E olha, irmãos, eu não tenho dúvida que Deus vai te responder essa oração. E uma segunda coisa, viu, irmãos, que virou uma febre nos nossos dias. A questão, por exemplo, de pessoas viciadas em jogos digitais. Meus irmãos, isso é uma coisa dos quintos dos infernos. Ore, você tome cuidado. A gente vê aí, por exemplo, propagandas de pessoas, jogadores de futebol, grandes nomes midiáticos, fazendo divulgações dessas casas de aposta. Meus irmãos, não existe almoço grátis. Alguém está ganhando o seu dinheiro e vai ganhar. Irmão, se você não vence da roleta, irmãos, nós não vencemos do cassino. Pastor, mas há um gênio que vence. Os gênios podem até vencer. E quem está vencendo nesses casos das apostas digitais? Quem criou as apostas digitais. Então, fuja de tudo isso. E mais uma coisa aqui, meus irmãos, cuidado com o celular. Porque com o fenômeno dos nossos celulares, dos videozinhos curtos, nós vamos vendo um monte de coisa sem utilidade. Isso tudo há uma descarga emocional em nós. Por isso que a gente fica muitas vezes passando um monte de tempo e aquele tempo é inútil. O que é isso? É como se nós estivéssemos sendo recompensados por algo novo. Aí eu vi algo novo. Aí eu te pergunto, você assistiu 50 coisas numa manhã em meia hora. Aí eu te pergunto, aquilo vai ter utilidade? Talvez uma coisa. Ou quem sabe nada. Então lembrem disso, alguém está tentando te induzir a algo. Para quê? Para que você se vicie. E por quê? Você se viciando no seu smartphone, o próximo passo vai ser o quê? Se viciar num jogo.
porque são descargas emocionais que vão sendo ativadas em nós. Meu irmão, o que você faz? Pastor, o que eu faço, pastor? Desliga o celular, filho. Desliga, vai fazer uma caminhada. É assim. Vai olhar o passarinho cantar. Vai olhar a árvore, vai mexer com a terra. Vai fazer algo. Pegue um livro, vai ler. Bota o joelho no chão, ora. E eu estou sendo franco aqui, meus irmãos, porque essa geração nossa, e eu digo essa geração desses últimos 10 anos, ela está sendo, eu diria, agora é uma nova forma, e é uma nova linguagem, e até as crianças já estão sofrendo desse mal. Percebam, é muito perigoso, tá bom? Tudo bem até aí? Concordam comigo ou não, irmãos? É muito perigoso. Agora, a gente tem que saber utilizar o celular. E eu estou falando isso, meus irmãos, porque a gente vai vendo pessoas... E por que pessoas acabam fazendo jogos digitais? Porque é uma recompensa. Muitas vezes ela está lá no trabalho, o patrão é um mala sem alça, ou ele está passando dificuldades na vida. De repente ele faz ali uma apostinha, ganhei. É uma recompensa. Meus irmãos, quer recompensa boa? Vá para a academia. É verdade, vá para a academia. Vai caminhar, vai treinar, o seu corpo vai agradecer, porque você vai criar mais saúde, você vai oxigenar o seu cérebro, você vai ter uma melhor disposição e você vai ter essa recompensa que faz parte da vida. Ou seja, lembrem-se, irmãos, a gente precisa se ajustar em cada momento da nossa vida da melhor forma. E tudo que tem sido criado é muito bom, mas cuidado, fica aí a dica para os meus irmãos. Como eu disse, irmãos, vamos lá. Quantos livros os irmãos têm lido por semana, por exemplo, ou por mês? Comece a ler um bom livro. Não pegue o celular enquanto você não ler algumas páginas. Pastor, leia no celular, mas bota lá no modo avião, faz um download de um livro, ou quem sabe, compre um livro digital e leia, mas deixa no modo avião, ninguém vai te mandar mensagem. Compre um Kindle, por exemplo, que é um livro digital, é excelente, eu tenho meu Kindle. Use essas ferramentas de forma positiva. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem pessoas que sabem desse lado e que estão escravizando as pessoas. E mais uma vez, irmãos, se o celular está te viciando, seja o que for, ore pedindo libertação. Amém, meus irmãos? Amém? E agora para eu ir para algumas máximas aqui, meus irmãos, umas máximas importantes para a gente poder progredir aqui nessa mensagem sobre José. Que no meu entender essas máximas elas têm um lado muito sagrado. Eu aprendi com o professor pastor Sérgio Mascarenhas, certa ocasião, enquanto ele pregava, ele dizia uma frase que eu jamais me esqueci. Não sei se é dele, mas eu aprendi com ele. Ele disse: o trabalho é sagrado. E é verdade. Trabalhar nos enobrece. Trabalhar nos enobrece. E eu poderia acrescentar que o trabalho e o estudo são sagrados. Por quê? Porque, irmãos, o que nos tornaremos como adultos e como profissão, no caso os jovens e os adolescentes, se tornarão depois do quê? De estudar. Então guarde isso, meus irmãos, estude, reserve tempo para estudar e trabalhe. Porque, na minha opinião, o trabalho e o estudo são sagrados. Só para você entender bem, Deus, porque para mim o estudo é sagrado? Porque Deus se revelou e se comunicou conosco por meio de uma revelação escrita. Logo, para que eu possa entendê-lo, precisamos saber ler e entender o que ele quis dizer. É simples. Então, para que eu compreenda ele, ou seja, o Senhor muito bem, eu preciso saber ler. Ah, pastor, mas eu sou um analfabeto, eu conheci pessoas analfabetas. Tudo bem, você pode até ter conhecido. Mas essa pessoa, com certeza, quando ele aprendeu as palavras de Deus, ele se tornou mais sábio. Foi ou não foi? E quantos foram aqueles que aprenderam a ler e escrever pela Bíblia? Então é por isso que eu disse no meu título, e chamei de parcimônia, uma linguagem divina. Eu acredito também que a parcimônia, que é a arte de poupar, é divino. Nunca ninguém se arrependerá por isso.
Você já viu alguém que economizou e se arrependeu? Agora, você já conheceu alguém que foi pródigo e se arrependeu? Um monte de gente, é ou não é? Então, meus irmãos, há uma frase que Calvino dizia, que é o seguinte: Deus é o maior economista. Em sua criação nada se estraga. Tudo se recicla. Tudo que Deus criou, não há estrago algum. Tudo se recicla. E como economista o que um economista faz? Ele pega aquilo e ainda ele melhora. É assim que é o planeta e é assim que é o ser humano? Sim. E podem ver que algum tempo depois, existiu um grande filósofo que foi Antoine Laurent Lavoisier, aquele chamado por muitos apenas de Lavoisier, que ele falou sobre a lei da conservação da massa, que ele dizia assim: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E eles chamam isso de conceito circular, porque é assim que é a vida. Agora, por que muitas vezes na nossa vida a gente perde tanta coisa? Porque a gente estraga tanta coisa? Porque a gente desperdiça tanta coisa? E aí onde eu quero deixar essas máximas aqui, que na minha opinião são máximas que têm o selo divino. O trabalho é sagrado. Amém, meus irmãos? O trabalho e o estudo são sagrados. A parcimônia é sagrada. E Deus é o maior economista do universo. Na criação que Ele fez para nós e por nós, nada se estraga, tudo se recicla. E que a gente possa aprender com Ele e aprender com a palavra. Ao mesmo tempo, existem outras máximas que a gente ouve na vida que eu queria deixar aqui para vocês, porque elas são muito úteis. Eu me lembro que um dia eu conversava com um rapaz que se tornou muito rico. Pense num profissional que ele ganhava já muito bem, imagine um salário de um encarregado do departamento de engenharia. Ganhava um salário excelente. Mas algum tempo depois ele não passou a ganhar um salário excelente. Ele se tornou milionário. Comprou carros importados, mansões, se tornou muito rico. E passado alguns anos, depois dessa riqueza incalculável, ele voltou a viver aquela vida anterior. Uma vida apertada até. E eu cheguei para ele e fiz uma pergunta. Eu falei: o que aconteceu com você, fulano? Eu o conheci. Me explica um pouco, eu não quero ser invasivo, mas eu gostaria de entender. Como ele era uma pessoa que me estimava, ele disse assim, entre muitas coisas, ele falou uma frase que eu jamais me esqueci. Ele falou assim para mim: Rai, o dinheiro não aceita afrontas. Se você chega... Aí eu falei assim para ele: mas eu não entendi, como assim? O dinheiro não aceita afronta. Se você chega nele e fala assim: vai embora, ele vai e nunca mais volta. Eu falei: mas explica melhor. Ele falou: eu ganhei muito dinheiro. E a minha esposa gostou muito disso. E aí ela começou a gastar, e eu também. Então ela me pediu, eu falava: compra, mulher. Eu quero isso, pode gastar. Porque ele achou que não iria ter fundo. E chegou uma hora que perdeu no negócio, e quando ele precisou do dinheiro, não tem. Aí ele teve que vender o carro importado, pela metade do preço, porque ele precisava de dinheiro rápido. E agora o negócio foi o inverso, porque já não estava mais aparecendo tanto dinheiro, e aí as casas e as mansões, já não estava fechando mais a conta, e quando ele foi ver, ele estava quebrado de novo, teve que voltar para a estaca zero. E ao vê-lo falar isso na prática, e eu jamais me esqueci, guarde isso, irmãos, o dinheiro, ele não aceita afrontas. Como eu tinha dito há pouco, não existe lá lanche, almoço grátis. Alguém está pagando a conta. Amém, meus irmãos? Guarde isso. Isso é muito sério. Outra coisa, meus irmãos, essa frase ela é lapidar. Ela é uma máxima também. Não existe dinheiro público. Só dinheiro do povo. Essa frase é de Margaret Thatcher. Uma brilhante pessoa de décadas passadas, que foi uma pessoa ilustre na economia mundial. Guarde isso.
Não existe dinheiro público. O dinheiro é do governo. Não, o dinheiro é meu, é teu. A gente que pagou ali e a gente que paga. Nós que financiamos o nosso país. Estão entendendo, meus irmãos? O dinheiro é do povo. Agora, não vai para esses pensamentos bobinhos, não. Então tem que dividir com o povo. Não, meus irmãos. A gente tem que ganhar dinheiro, a gente não tem que depender de governo, a gente tem que ter os nossos recursos, a gente tem que escrever a nossa história. Amém? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente não precisa do governo. O governo tem que administrar bem os nossos recursos. E é importante você saber que o dinheiro que está lá não aparece por acaso. É por causa que pagamos os nossos recursos, pagamos os nossos impostos e agora eles precisam de administrar bem. Eu estou deixando isso tudo para vocês porque isso tudo tem a ver com a nossa vida. E quantas são as vezes que nós, como filhos de Deus, estamos construindo castelos financeiros nas nuvens, e sofrendo, e pedindo para Deus nos abençoar. Então, meus irmãos, façam o seu melhor, guarde tempo com as coisas que realmente importam. E agora vamos voltar agora aos textos bíblicos para a gente entender melhor qual que é a grande lição que Deus quer nos ensinar aqui com José do Egito, para a gente dar um desfecho aqui sobre tudo isso. José, guarde isso, meus irmãos, ele era já um filho obediente. Ele ia ajudar o seu pai no cuidado do gado. Ele ia fiscalizar os seus irmãos. Ele é vendido como escravo. Vai para a casa de Potifar e lá ele prospera. O que nós aprendemos com José? José, ele era ensinável. Possivelmente ele sabia administrar bem, porque ele se torna o encarregado da casa. Você não vai se tornar encarregado se você não sabe administrar. E ele sabia fazer gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de tempo e gestão de gasto. Guarde isso, meus irmãos, é muito importante. Deixa eu falar uma coisa aqui aos maridos e às esposas. Se na sua casa, irmão, a sua mulher, ela é aquela que administra bem, deixa ela cuidar do caixa. Não tenha orgulho, irmão, porque tem homens que são péssimos nas finanças, assim como tem mulheres que são péssimas. Então, eu estou dizendo isso porque muitas vezes, como cristãos, nós temos como praxe ensinar que o homem é o cabeça do lar. Sim, você é o cabeça, Deus te pôs. Mas seja humilde se você é um péssimo gestor financeiro. E se sua esposa é uma brilhante gestora, entrega para ela o orçamento. Porque quando você está no controle do orçamento, não fecha a conta. E quando é ela que está na frente do orçamento, sobra recursos. Quem é o administrador? Quem deve ser o cuidador? A esposa. E vamos imaginar que o papai e a mamãe sejam péssimos, mas o filhinho é ótimo. Entrega para o filhinho. O filhinho passa a ser, a partir de agora, o novo diretor das finanças de casa. E deixa ele cuidar. E recompensa ele. É verdade? Porque se o papai não sabe, a mamãe não sabe, mas o filhinho sabe, aleluia, Deus está te livrando de vários apuros. Estão entendendo, meus irmãos? Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque José, ele sabia fazer administração. Talvez você diga, pastor, eu não sei fazer. Então, meus irmãos, aprenda com aqueles que sabem. E pelo menos dê o direito de dúvidas. Dê o direito de dúvidas que nessa área você precisa. Porque agora ele foi colocado no Egito e ele dá uma recomendação a Faraó. E perceba como ele foi humilde. Imaginemos que aquela recomendação que ele dá a Faraó de escolher um homem para governar o Egito, administrar o Egito e para reservar 1/5 de toda a colheita nos 7 anos de fartura. Imaginemos aqui que foi a instrução de Deus. Imaginemos, não foi José. Por que então agora Faraó concede a José essa graça? Porque José tinha aprendido com Deus. Mas vamos imaginar que agora aquelas instruções também não foram Deus falando a Faraó, mas foi o próprio José dando uma pitada daquilo que ele sabia. Vamos imaginar que José aqui chega para Faraó e fala, olha Faraó, vai acontecer isso. E na minha experiência, guarde 1/5 de toda a colheita. Reserve, coloque administradores,
Vamos imaginar que foi aqui a performance de José ao longo da sua vida, porque vocês têm que lembrar dos 2 grandes episódios. Na casa de Potifar e no calabouço. Em ambos ele prospera. Em ambos ele prospera. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele foi humilde, ele poderia ter dito, olha, eu sou essa pessoa, porque eu sei fazer. Mas não, ele não fez isso. Ele foi humilde. Ele se colocou ali, deu a instrução e deixou o faraó tomar a decisão. E eu até chego a imaginar, irmãos, que ele não imaginava que ele seria esse eleito. Por quê? Em primeiro lugar, ele estava falando a maior nação daquele dia, o maior império daqueles dias. Ele era um hebreu que estava vivendo uma vida péssima no calabouço. Eu quero acreditar que ele sabia do dom que ele tinha e do dom de Deus que aflorava por meio dele. Mas ele estava numa situação agora do que, irmãos? De prisioneiro. Já tinha sido vendido, estava como prisioneiro. Então eu deduzo e imagino que ele estava sendo humilde aqui. E ele não imaginava isso. E aí Deus o coloca ali. E perceba uma coisa, meus irmãos, ele não se perde. Por que ele não se perde? Porque agora ele é poderoso, mas ele não olhava para o quê? Para a bênção. Ele continuava olhando para o Deus que o abençoava. Amém, meus irmãos? Guarde isso, meus irmãos. Aprenda mais cedo do que tarde, mais cedo do que nunca, a ter essa dinâmica na sua vida. Não, eu preciso, Senhor, me socorre nessa área. Eu preciso aprender a guardar, eu preciso aprender a construir, eu preciso aprender a prosperar. E deixa eu só aqui, para eu poder ir para os meus pontos e para as minhas conclusões, meus irmãos. Em primeiro lugar, a prosperidade alcançará sempre o Filho de Deus e a filha que é fiel. Se você continua crendo em Deus, amando a Deus, obedecendo a Deus, aguarde. Deus se revelará na sua vida de uma forma ou outra, prosperando os teus caminhos. Amém, meus irmãos? Você vai ver isso chegando na tua vida. José passou por isso. José passou por isso. Não há filho de Deus que não tenha passado por isso. Os ancestrais de José passaram por isso. Em segundo lugar, guarde isso. Tudo o que Deus levanta, ou tudo o que Deus quer fazer, Deus também manda os recursos. Amém, meus irmãos? Se você pretende casar, se você pretende construir uma família, Deus mandará os recursos para isso. Se nós formos abrir mais igrejas, Deus mandará os recursos. Se nós montarmos qualquer trabalho, se for trabalhos dirigido por Deus, Deus proverá e sustentará. Não tenha medo. Se tivermos que mandar missionários para o mundo, Deus mandará o sustento. Creia nisso, meus irmãos. Você não verá do Gênesis ao Apocalipse o inverso. Se Deus levanta um profeta, Ele sustenta um profeta. Se Deus levanta um rei, Ele cuida do rei. Se Deus levanta um governador, Ele cuida do governador. Se Deus levanta um sacerdote, Ele cuida do sacerdote. Não duvide. Tudo o que Deus quer fazer na terra, vem ao lado disso a provisão do Senhor. Amém, meus irmãos? Lembram da passagem em que Pedro ele é cobrado? E aí Pedro chega para Jesus e diz, olha, os soldados estão nos cobrando, mas nós não temos mais recursos. E Jesus diz, vai lá e pesque, Pedro. E quando você tirar o peixe, pode trazer o peixe com a moeda na boca. O que é isso, meus irmãos? Pedro era pescador. Pedro era pescador. Vamos lá, quem gosta de pescar aqui? Quantas vezes você encontrou um peixe que tinha uma moeda na boca? Eu sei que a história de pescador são muitas, né? Mas quem já viu isso? A gente não vê essas histórias. E por que Pedro foi? Porque ele estava confiando no caráter do seu mestre. Quando nós confiamos no caráter do mestre, a gente pode ir, mesmo que seja uma coisa improvável, que os recursos estarão sempre na boca do peixe. Amém, meus irmãos? Se Deus mandar a gente montar uma escola, o sustento vai vir de Deus. Se Deus mandar a gente montar um hospital, os recursos vão vir de Deus. Deus
tudo que ele levanta, ele prospera. Entendem? Vocês entendem a prosperidade? Sempre vai estar nos projetos de Deus. Sempre. Em terceiro lugar, José vai mostrar o grande sentido da prosperidade na sua vida. José não era vaidoso. Quando nasce Efraim, ele disse: Deus me fez prosperar na terra que eu tenho sofrido. E Deus continuou prosperando, porque vieram 7 anos de prosperidade. Aí vem os seus irmãos, ele socorre os irmãos, se revela aos irmãos. E o que ele diz aos seus irmãos? Vamos ler aquelas palavras. Qual é o motivo da nossa prosperidade? Gênesis 45, versículos 5 ao 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. Agora, não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aleluias! A minha e a sua prosperidade é para salvarmos vidas. Amém, igreja? Não é para a gente se deleitar nas nossas conquistas como se nós fôssemos os maiorais da terra. José era um governador, ele poderia ser vaidoso. O que ele fez? Ele continuou administrando, ele continuou cuidando, ele trabalhava para Faraó. Mas antes de trabalhar para Faraó, ele trabalhava para Deus. Meus irmãos, deixa eu ensinar outra máxima aqui. Você não trabalha para o seu patrão. Você não trabalha para a empresa. Você trabalha para Deus. Então, aonde você for e aonde você tocar, faça o melhor, porque você está fazendo para Deus. Amém, meus irmãos? Quantos são os servos de Deus que começam a relaxar? Porque estão dizendo, eu estou fazendo para fulano. Não, não. Você não faz para fulano, para Beltrano, para tal empresa. Você faz para Deus. Por isso que o trabalho é sagrado. Faça o melhor. Se o teu patrão não está te valorizando, Deus te dará outro patrão. Amém? Deus te prosperará. E quem sabe você se tornará um patrão, em nome de Jesus. E aqui o texto vai continuar em 45:6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Amém, meus irmãos? José aqui estava dizendo, eu me tornei próspero, o Egito próspero. Para quê? Para a gente salvar vidas. Vamos lá, vamos aplicar isso na nossa vida. Quando a gente prospera, a gente está cuidando da nossa vida. E é importante cuidarmos da nossa vida. Quando a gente prospera, a gente está cuidando da nossa família, meus irmãos. A família cuida da família, amados. Se todo mundo cuidasse da família, não estava essa bagunça perdida. Quando nós prosperamos, nós podemos, quem sabe, como foi o caso de José, ser bênção a muitas gerações. Foi o caso dele. Ele foi bênção para o Egito, mas antes de ser para o Egito, ele foi bênção para a casa dos seus pais, e foi bênção para o mundo. Guarde isso, a nossa prosperidade é para salvar vidas, é para abençoar vidas. E quinto e último lugar, todos os filhos de Deus fiéis sempre foram prósperos e abençoados do Gênesis ao Apocalipse. Não teve um que não foi. Se pegarmos os patriarcas, Deus cuidou de Abraão e prosperou Abraão. Deus cuidou de Isaac e prosperou Isaac. Deus cuidou de Jacó e prosperou Jacó. Deus cuidou de José. Deus cuidou dos irmãos de José. Deus cuidou de Davi. Deus cuidou da casa de Davi. Deus cuidou dos profetas. E aqui eu quero dar aquela ressalva que eu tinha dito. O único cuidado e a única recomendação que eu digo é o seguinte: seja muito criterioso com isso, porque você que foi chamado para o ministério, que foi chamado para o sacerdócio, que foi chamado para o pastorado, ou para ser um evangelista ou missionário, não tente se comparar às prosperidades humanas, porque hoje
já que a igreja, ou muitas igrejas, viraram empresas, o pastor ele também tem que enriquecer que nem na empresa. Pastor não é CEO, meus irmãos. A igreja não é uma empresa. Pastor, o senhor é contra a empresa? Não, meus irmãos. Empresas são bênçãos. Guarde isso. O que é uma empresa hoje? Nos nossos dias, irmãos. Uma empresa é uma tribo. Lembra, Israel não tinha 12 tribos? Uma empresa é uma tribo. É um principado. Sim, irmãos. Uma empresa é um principado. Você pertencer àquela empresa, ter participação naquela empresa é pertencer e ter participação naquele principado. Nessa nova configuração de vida, pode ver que a nossa sociedade ela precisa de empresas, de bancos, de instituições, precisa de tudo isso para sobreviver. E graças a Deus por isso. Agora, lembre-se, igreja não é empresa. Igreja não é instituição. Igreja é corpo de Cristo na terra. E corpo é organismo. Logo, o que nós entendemos na vida de todos os profetas e sacerdotes? Uma vida de modéstia. Por isso Deus separa uma tribo, que é a tribo de Levi, espalha entre os seus irmãos, para eles serem o quê? Pastores. Então, alto lá, não faça riqueza com a igreja. Não queira fazer riqueza com a igreja. Seja um servo que abençoe a igreja. Tenha aquilo que Deus reservou para você. Por que eu estou falando isso? Não tem nenhum problema muitos pastores e missionários prosperarem. Mas todo problema é quando eles usam a igreja para prosperar. A igreja abençoar o seu pastor, abençoar o missionário, pagando um bom salário para eles, ou dando, como chamamos, uma prebenda, porque o pastorado não tem salários, ele tem prebenda, porque ele não é funcionário, ele é um vocacionado. Então, isso é justo. Pastor, o senhor é contra pastores que ganham muito bem? Claro que não, meus irmãos. Claro que não, tem igrejas que são ricas. Por que pagar um salário miserável para o seu pastor? Agora, todo problema é quando o pastor explora aquela comunidade. O missionário ou o evangelista exploram aquele povo. Então, essa é a única ressalva que eu digo para vocês. Tenham moderação, ou como eu gosto de chamar, sejam pessoas modestas. Principalmente para aqueles que querem viver no ministério. Viver no ministério, você vive de acordo com o que Deus mandar para você. Guardem isso, meus irmãos, porque uma coisa que tem me escandalizado ao longo desses últimos 30 anos, os candidatos no seminário muitas vezes aceitam pastorear igrejas pequenas, já pensando que depois de 2, 3 anos eles vão pastorear igrejas grandes para ganhar um maior salário. Meus irmãos, não é assim que a gente faz ministério. Igrejas são famílias, são rebanhos do Senhor, e a gente tem que ser fiel. A gente não pode ver como um negócio. Amém, meus irmãos? Mas voltando ao meu quinto e último ponto. Todos os filhos de Deus que são fiéis sempre serão prósperos do Gênesis ao Apocalipse. E aqui para a gente encerrar eu quero ler agora o livro de... Eu quero ler mais um versículo em Gênesis. Olha só. Gênesis 50. Versículo 19 e versículo de número 20 e 21. José, logo depois da morte de seu pai Jacó, ele já estava vivendo entre os seus irmãos acabam tendo medo do quê? Já que o pai morreu, agora José poderia fazer o mal a eles. Mas olha só o que ele diz aos seus irmãos. Ele demonstra a sua bondade. Gênesis 50, 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim, tranquilizou e lhes falou amavelmente. O que eu quero dizer com essas minhas palavras de conclusão? José, ele tinha prosperado,
E olha só, lembra que eu falei que a parcimônia, ela é uma linguagem divina? Quando prosperamos, mesmo depois de muito tempo, ainda a gente pode socorrer os outros. Aqui os seus irmãos que tinham causado tanto mal a ele, os seus irmãos agora estavam como, irmãos? Estavam na defensiva, estavam com medo. Mas José estava dizendo para eles, não tenham medo. O que ele estava dizendo aqui? Eu acumulei recursos, eu posso cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Lembra o que eu disse? Que a nossa prosperidade é para salvar vidas? Meus irmãos, como José fez agora e usou seus recursos aqui com os seus irmãos? Percebam, José destinou uma terra, que era a terra de pastores, era a terra de Gozém, lá em Ramsés, a região chamada também de Ramsés. E o que ele fez agora aos seus irmãos? Ele providenciou meio para eles trabalharem, para darem uma vida digna. Mas ele não pesou, ele não explorou. Então percebam, aqui a gente vê aquilo que eu repeti, que todo filho de Deus que é fiel, e aqui leia-se fiel, irmãos, leia-se fiel, amar a Deus, temer a Deus, honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Guarde isso, meus irmãos. Por que Deus nos pede os nossos dízimos e ofertas? Porque Ele quer nos ensinar a administrar a nossa vida. Porque se eu não sei dizimar e ofertar com o que Ele tem me dado, com certeza eu não saberei administrar o que Ele tem me dado. Quando eu separo, pelo meu amor a Deus, os meus dízimos e ofertas, eu já estou aprendendo a administrar os meus recursos. Não faça uma leitura do dízimo como uma obrigação pela obrigação, mas faça da leitura do dízimo uma devolutiva em amor, em gratidão. Nós não devemos dizimar para ser abençoado, nós devemos dizimar porque somos abençoados. Amém, meus irmãos? E o dízimo está nos patriarcas antes da lei, o dízimo está na lei e o dízimo está no Novo Testamento, Mateus 23. Então, o dizimar não deve ser barganhar, dizimar deve ser uma devolutiva em amor. Por quê? Porque assim como Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado do meu lar, eu estou agora retribuindo a Deus e a obra de Deus para que o reino dele continue se expandindo. Para quê? Para que o reino de Deus continue próspero, porque a nossa prosperidade é para salvar vidas. Amém, meus irmãos? E então faça essa leitura. Aprenda isso, meus irmãos, e guarde isso no seu coração. Pastor, eu tenho dificuldade nessa área. Ore, apresente a Deus. E aqui fica a minha recomendação. Comece, meus irmãos. Mais tarde do que nunca. Mais rápido do que você possa imaginar. Comece. Porque quando a gente dizima, guarde isso, a gente mata o egoísta que mora dentro de nós. A gente dá um murro nele. Porque a nossa natureza é o quê? Venha para mim. Mas a natureza de Deus é cede, abençoe, socorra. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado sobre esse tema. Mas jamais barganhando. E agora, para eu ler o último texto para a gente orar, meus irmãos, é 1 Timóteo 6. Para a gente agora ter uma ternura no que se diz respeito às nossas ganâncias. 1 Timóteo 6. Esse texto aqui é um texto que Paulo está dizendo a quem? A Timóteo, e não só a Timóteo, mas a sua igreja. Olha só o que Deus está dizendo para todos nós aqui. Guarde isso, essas palavras não são apenas pastorais. As cartas pastorais são recomendações aos pastores e à igreja. A igreja para que elas olhem como deve viver um pastor, e o pastor como ele deve se comportar na igreja, sabendo que o pastor é o maestro da igreja e é o primeiro
que segue a trilha e os demais seguem após ele. Logo, o pastor numa igreja local é o modelo a ser seguido. Guarde isso, meus irmãos. E pastores dizimam? Claro, mesmo quem vive da obra, porque lá em Levítico eles davam os dízimos dos dízimos. Quem se vangloria dizendo, não, a minha vida é para Deus, a minha vida é de Deus e eu não preciso ofertar, ele não está sendo grato com os recursos que Deus tem dado a ele. Pastores, missionários, obreiros fiéis também dizimam. E eles dizimam por quê? Por obrigação, por barganha? Claro que não. Dizimam por gratidão. Amém, meus irmãos? Olha agora o texto que Deus fala conosco. Porque, deixa eu aqui dizer algumas palavras antes da leitura. Vamos lá. Todos nós queremos prosperar ou não? Claro, irmãos, me permita aqui um desabafo. Eu tenho saudade da época da bolsa. Claro que eu tenho. É óbvio. Eu tinha um grande emprego. É óbvio. Muitos benefícios. Você acha que não? Mas aí eu te pergunto, eu consigo viver sem aquilo? Claro. Por quê? Porque o meu coração é o reino. Eu amo a igreja, o reino, mesmo lá no pregão, naqueles dias de pregão. Deus me salvou dentro do pregão, meus irmãos. Dentro do pregão. E eu me tornei um missionário naquele lugar. E eu fui fazer seminário teológico. Que loucura! Podia ter feito economia, engenharia. Depois tentei fazer engenharia, mas vim cuidar aqui de vocês e cancelei meu curso. E estou aqui cuidando de vocês. Eu te pergunto, vivo sem o pregão? Vivo sem o mercado financeiro? Vivo. E sem a igreja? Jamais. Por quê? Porque o meu dom está ligado aqui. Então eu não consigo. Agora, quando a gente fala sobre prosperidade, irmãos, é óbvio. É melhor sobrar do que faltar. Mas perceba, Deus tem cuidado de mim? Claro. Deus tem cuidado de você? Claro. Deus vai continuar cuidando? Claro, meus irmãos. O que eu disse? Que a parcimônia é uma linguagem divina, que o trabalho e o estudo é uma linguagem divina. Se você trabalha e estuda, faz o seu melhor, quem é que vai te prosperar? É Deus, meus irmãos. E aqui, ainda dentro dessa perspectiva, como que uma igreja deve viver? Ela deve viver simplesmente dentro dessa prática, dos dízimos e das ofertas. Eu aprendi nos meus dias de seminário com o pastor Enéas Torini. A gente não precisa ficar fazendo festa para levantar recursos. A festa está aqui dentro, a gratidão está aqui dentro. E a gente vai ser fiel pelo amor que a gente tem a Deus e àquela comunidade que Deus nos colocou. Porque isso está ligado a nós. Isso está ligado às nossas escolhas, aos nossos desejos. E assim a gente vai viver, meus irmãos. Mas voltando, queremos ou não prosperar? Claro. Precisamos ter cuidado nessa área? Muito. Por quê? Porque os nossos dias não são dias onde o altruísmo é valorizado. Os nossos dias não são dias em que a generosidade é valorizada. O que tem sido valorizado nos nossos dias, irmãos? O materialismo. O que tem sido valorizado? O consumismo. O que tem sido valorizado? Até mesmo tomar do outro. Sejamos honestos. Hoje, podem ver, meus irmãos, que o crime, para muitos, tem recompensado, porque eles não são punidos. E é por isso que a gente vê uma escalada cada dia maior de criminosos em todos os setores. E aqui eu não estou falando apenas daqueles que são criminosos, que roubam a mão armada. Eu estou falando aqui, inclusive, de ferramentas e de empresas que saqueiam, vendem o que não presta e depois não te devolvem, prestam um serviço. Isso é um roubo indireto. Então percebam, onde não tem leis, ou mesmo que tenham leis, mas não haja punição, percebam, hoje o que é valorizado são o quê? Se tomar do outro, porque eu fui inteligente, o outro foi otário, não é assim? Meus irmãos, esses valores não servem para nós. Então percebam, esse é um tema que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque queremos a prosperidade do mundo ou queremos a prosperidade de Deus? É uma escolha que a gente tem que fazer. Eu quero a prosperidade de Deus. Tudo o que Deus separou para o Raimundo e para o meu lar, eu quero. Amém, meus irmãos? Na medida de Deus. Por quê? Porque sou um pastor, sou um profeta. E aí Deus vai providenciar segundo a vontade dEle.
No entanto, meus irmãos, o que eu quero ler aqui com vocês, vamos tomar muito cuidado, porque aqui vai ser um divisor de águas. Vamos ler juntos, 1 Timóteo 6, 3. Olha só, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, ou seja, uma vida de piedade. O que é piedade? É devoções, é adorações, são práticas. Se alguém ensina qualquer coisa fora a sã doutrina, está fora. Continuemos. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Percebam, Paulo está dizendo o seguinte: fujam dessas coisas, e inclusive daqueles que fazem da vida religiosa uma fonte de lucro. Meus irmãos, tenham uma mente crítica, sejam inteligentes. Quem está querendo saquear muitas vezes os nossos dízimos e ofertas, sejam criteriosos. Por isso que a gente precisa conhecer pessoas sérias, igrejas sérias. Continuando aqui. De fato, guardem isso, presta bastante atenção. Versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Vírgula. Deixa eu explicar rapidamente. Paulo está dizendo que a vida da igreja e as práticas de piedade vão gerar recursos. Normal. Porque os irmãos vão entender o projeto de reino, vão dizimar. E quando cada um dizima segundo aquilo que ele tem e possui, prospera. Paulo está dizendo, vai ter prosperidade. Fique tranquilo. Fique tranquilo, pastor Timóteo. Fique tranquilo, igreja que é cuidada por Timóteo. A piedade vai sim ter lucro, vai ter recursos, vai mais sobrar do que faltar. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? É assim que Deus está dizendo. Continuemos, vírgula. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar, vírgula. Então, ou seja, quando nós entendemos o plano de Deus, o reino de Deus, a gente vai prosperar em tudo que a gente faz. E a vida da igreja será uma vida próspera. Meus irmãos, guardem isso, não comparem as coisas. Nossa igreja tem uma quantidade de membros que, se de repente a gente tivesse essa mesma quantidade de membros lá em Valinhos, que é uma cidade rica, seria diferente, é óbvio. Lá são empresários, a grande maioria. Ao mesmo tempo, se a nossa igreja estivesse numa favela, com a mesma quantidade de membros, a entrada seria diferente, é óbvio. Mas em todas as igrejas, na igreja rica, na igreja mediana ou na igreja pobre, sempre Deus vai mandar os recursos para a glória dele. Amém, meus irmãos? Não façam esse comparativo. Isso é tolice. Uma igreja com a mesma quantidade de membros que nem a nossa aqui, lá na Inglaterra, é óbvio que lucra muito mais. É óbvio, dá para fazer mais coisas financeiramente, porque tem mais recursos. E uma igreja do tamanho da nossa, lá na África do Sul, entra muito menos. Por quê? Porque é um país mais pobre, países africanos. Estão entendendo? Não façam essa comparação monetária. Lembrem-se do seguinte, a prosperidade virá sobre todos. Mas voltando aqui ao texto. Agora o versículo 8, que é o grande versículo de Paulo a nós. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos, ponto final. Posso ouvir um glória a Deus? Pastor, isso daqui é discurso de pobreza? Não, meus irmãos, olha o que eu preguei. Paulo não era preguiçoso. Paulo era um homem trabalhador, que trabalhava dando aula, trabalhava como um rabino. Aí ele se converte, agora ele trabalha como um apóstolo, e ele ensinava, e ele mesmo diz que aquele que pastoreia e ensina deve ter honorários dobrados. Paulo era dedicado, Paulo escreveu, irmãos, a gente está desfrutando
da pena de Paulo aqui. Ou seja, esqueçam, não vão para o lado do, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu não vou fazer, não vou trabalhar. Não. Lembra, o trabalho é sagrado. Logo, se eu não vou trabalhar, eu não estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo a vontade do diabo. Porque se eu trabalho e é sagrado, quando eu posso trabalhar e não trabalho, eu estou fazendo o quê? O que é da vontade do diabo. Se o estudo é sagrado e eu não estudo, eu vou ao que atrofiar o meu cérebro. Ora, quem que está gostando disso? O diabo. Então, meus irmãos, guarde isso. Vamos partir do pressuposto aqui que não é discurso de pobreza. Não é também comodidade. Paulo está dizendo aqui, por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O que ele está falando aqui? Vida de modéstia, irmãos. Viva com o que Deus te deu. Deus te deu um talento brilhante, Deus te fez ser um José, Deus te fez prosperar como Abraão, Isaac e Jacó. Glorifique a Deus, porque a tua prosperidade vai ser para abençoar a tua vida e salvar muitas vidas. Mas fique feliz com o que Deus tem te mandado. E não troque as coisas. Agrade a Deus e louve a Deus pela face de Deus sempre presente em você e não pelas mãos de Deus te dando os presentinhos. Continuemos agora. Olha só, e agora vem o golpe jugular de Paulo em todos nós, em toda a ganância, maligna e corrompida. Olha só o que ele diz. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Perceba, os que querem ficar ricos, não é os que querem prosperar. Os que querem ficar ricos, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de riqueza, eu preciso de posses. O que Jesus disse? Que aonde estivesse o nosso tesouro, coração, ali estaria o nosso tesouro, ou vice-versa. Como que era mesmo? Aonde está? Onde está o vosso tesouro? Obrigado. Aonde está o vosso tesouro? Se eu quero ficar rico, meu coração está naquilo. Se eu estou vindo para a igreja para ficar rico, você não está vindo por causa de Deus. Você está vindo por causa do dinheiro. Meus irmãos, quer ficar rico? Vai fazer uma faculdade. Monte uma empresa e Deus te abençoe. Mas não vem para a igreja com esse ideal. Para a igreja a gente tem que ser consagrado, tem que ser santificado, a gente tem que aprender os valores de Deus, tá bom? Continuemos aqui. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não está dizendo aqui que é o dinheiro, é o meu amor nele. O dinheiro, como já foi dito e é muito citado, ele é um excelente escravo, mas ele é um péssimo patrão. Se você ganha o dinheiro e coloca ele no lugar dele, aleluia. Mas se você faz dele o seu patrão, você está perdido. E aqui está dizendo que o amor, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ponto. Continuemos. Algumas pessoas, vírgula, por cobiçarem o dinheiro, vírgula, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E aqui a lista começa com os pastores que são amantes idólatras ao dinheiro. Amém, meus irmãos? A parcimônia, saber poupar, é uma linguagem divina. O trabalho é uma linguagem divina. O estudo é uma linguagem divina. Unam-se a essas linguagens divinas e vocês prosperarão agora e no porvir. Amém? Que Deus continue falando aos nossos corações e nos abençoando. Amém? Eu quero orar com você. E nessa minha oração eu queria orar. Quem sabe você está sendo seduzido pelo amor ao dinheiro. Diga agora a Deus, Deus, não me deixe ser. Me seduza ao teu amor. Quem sabe você é uma pessoa que precisa gastar para se sentir valorizado ou valorizada. Olhe para a cruz. Deus já gastou tudo por você. Você já tem tudo. Valorize o maior presente de Deus. Talvez você está tendo gatilhos hormonais por causa do smartphone ou por causa de joguinhos. Peça a Deus libertação agora e fala, Deus, me livra disso, me ajuda a ter uma vida produtiva.
E assim, meus irmãos, a gente vai continuar criando uma vida próspera e abundante para nós, para os nossos e quem sabe para a nossa geração. E assim, que a nossa prosperidade, ela possa sim salvar muitas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ore por você agora, de acordo com a sua necessidade. E você que tem sido uma pessoa que tem gerido bem os seus recursos, continue melhorando e que você possa continuar glorificando a Deus com cada recurso seu, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. Te agradecemos, Pai, sim, por esse assunto que hoje foi tratado. Livra-nos de sermos pródigos. Ajuda-nos a sermos como a formiga, que acumula guarda para os momentos de dificuldade. Ó Deus, muito obrigado pela vida de José. Muito obrigado pela vida dos teus filhos. E obrigado, Pai, porque o Senhor sempre providenciou tudo na vida do teu povo. Lá no deserto, o Senhor mandou codornizes e principalmente o maná. Lá no deserto, durante 40 anos, as sandálias não se acabaram, nem as roupas se estragaram. Lá no deserto, o Senhor cuidou do teu povo. Por quê? Porque o Senhor providencia sempre os recursos necessários para nos abençoar. O Senhor prosperou o teu povo em Canaã. O Senhor prosperou Davi, o Senhor prosperou os teus servos, os profetas, com Elias e Eliseu. O Senhor cuidou deles, ora no ribeiro de Querite, na fonte de Querite, enviando corvos para trazer carne e pão ao teu filho. E também, Senhor, outrora dando por meio de viúvas, de uma viúva, o necessário para o teu servo sobreviver. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua prosperidade. E eu te peço, meu Pai, continue abençoando a tua igreja e prosperando sobre o teu povo. Para que possamos, meu Pai, continuar te amando. E, ó Deus, livra-nos, Pai, de todo engano, de toda sedução, de todo desejo desenfreado de querermos nos tornar ricos. Livra-nos do amor ao dinheiro. E ajuda-nos, meu Pai, a te honrarmos com o nosso melhor. Faz conosco, Pai, o que o Senhor fez também com José. Que a gente possa ser alguém que aprenda a administrar, que aprenda por meio do sofrimento, sim, mas principalmente que te honre em tudo. E que, ó Deus, a gente possa, sim, ó Deus, abençoar muitas vidas. Quem sabe criando empresas, criando negócios, desenvolvendo meios para que muitos trabalhem. Ó Pai, porque dessa forma, Papai, a gente quer te honrar, te glorificar e te exaltar. Muito obrigado, Pai, pela vida de José e pelos ensinos sagrados. E obrigado também, Papai, porque o Senhor tem cuidado dessa igreja, tem cuidado da minha vida e continua cuidando de cada um de nós. Prospera sobre os nossos caminhos, prospera sobre cada lar aqui envolvido, abre portas e janelas dos céus e cuida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco sobre isso e orem em cima desse tema, tá bom? É um tema, uma mensagem mais voltada a uma aula, mas é necessária para a nossa vida. Já já, a gente vai estar bem velhinho, já. Só me falta mais 50 anos de trabalho, só mais 50, já a vida vai ficar mais difícil, essa escada vai ficar mais complicada. Quem sabe os irmãos vão precisar me ajudar a subir. E ali, quando chegar lá, que a gente olhe para trás e diga assim: Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque agora eu estou cuidando dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos. É o vovô bagaça, sabe? É o vovô que abençoa, é a vovó que tem para sobrar. É verdade, meus irmãos. E última coisa, irmãos, aprendam com as pessoas que muito têm para nos ensinar sobre esse assunto. Nós temos na sociedade grandes homens que são célebres sobre esse tema. E aprendam com eles e sigam os passos deles, porque tem vezes que é só seguir, tá bom?
Eu deixo essa palavra ao coração de cada um de vocês. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço bem apertado no irmão. Está encerrado o nosso culto.